Mas eu acho que o que é bem importante a gente destacar é que produzir IFA no Brasil incentiva e valoriza muito a pesquisa e a indústria nacional. Acho que é nesse ponto que a indústria farmacêutica ela é capaz de dar significado na forma de produto mesmo. Há anos estudos da academia, sendo um elo muito importante, né, que conecta a sociedade responsável pelo consumo e uso dos medicamentos com os pesquisadores que estão na bancada, que estão na academia e estão desenvolvendo esse produto. Olá a todos, estamos de volta com mais um Conversa de Mercado sobre IFAs. E no quarto vídeo da nossa série sobre insumos farmacêuticos ativos, nós vamos falar das etapas e estrutura que estão envolvidas no desenvolvimento de um IFA, bem como as vantagens de se fazê-lo aqui no Brasil. E para contar mais detalhes para a gente, nós convidamos a Suzana Silvestre, que é gerente de desenvolvimento na Globe Química. Suzana, prazer, bem-vinda! Imagina, o prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje falando com vocês. Suzana, então já explica um pouco para a gente, né, como é que se estrutura um novo desenvolvimento dentro da farmacoquímica nacional? Legal. Bom, quando a gente fala de desenvolvimento de um IFA, é bem engraçado, é bem interessante falar que esse desenvolvimento ele é pautado em camadas ou em etapas, né? Que a gente estrutura o nosso desenvolvimento até a concepção do produto final. A primeira etapa, não diferente do que acontece com um aluno da academia, né? Um aluno de ciência orgânica que está desenvolvendo o seu mestrado, o seu doutorado, é uma pesquisa bibliográfica muito intensa. É na pesquisa bibliográfica que ele vai buscar quais são as melhores rotas para o desenvolvimento desse IFA. E é importante mencionar aqui que a importância dessa pesquisa bibliográfica, né, é que ela vai definir o ponto de partida do desenvolvimento da tua síntese. E aqui é um divisor de águas se o seu projeto vai ser bem sucedido ou não. Porque dependendo de onde eu vou iniciar o meu processo de desenvolvimento da minha rota, eu vou ter mais dificuldade ou não de adquirir os materiais que a gente chama de materiais de partida, né? Que são os insumos necessários para o desenvolvimento desse IFA. Quando a gente pensa num desenvolvimento bem verticalizado, o que quer dizer isso? Né? Eu tenho o meu IFA, mas eu estou partindo de uma molécula bem mais simples. A facilidade de aquisição dessa molécula mais simples, desse material, é muito mais fácil do que eu já partir de um intermediário avançado. A vantagem do intermediário avançado é que eu vou ter poucas etapas para realizar o meu IFA, né? Geralmente 1 ou 2 etapas eu já tenho o meu IFA. Mas a dificuldade em contrapartida é que, de certa forma, a gente casa com o nosso fornecedor, porque eu não tenho conhecimento de como ele adquiriu aquele intermediário avançado, né? Então, por isso que a gente fala que essa pesquisa bibliográfica, identificar de fato qual que é a melhor rota que a gente vai iniciar a nossa pesquisa, é extremamente fundamental. E isso é muito parecido realmente com o estudo de universidade, né, dentro da academia. Bom, a partir do momento que a gente identificou a nossa rota, identificamos de onde a gente vai partir, aí sim a gente parte para a aquisição das matérias-primas, dos insumos, dos insumos, né, dos materiais. Não dá muito para fugir, mas a gente acaba indo para mercados como China e Índia, né, são os grandes shoppings desses insumos que a gente precisa adquirir. E a partir do momento que a gente tem os insumos em casa, a gente começa a segunda etapa do desenvolvimento, que a gente chama de testes exploratórios, que nada mais são do que os testes práticos mesmo, né, em bancada, que são o que a gente fala que são os testes conceito. Uma coisa é o que está escrito na literatura, uma coisa que você consegue concretizar na prática. Nessa primeira etapa, a gente está falando de escalas muito pequenas, a gente está trabalhando com material em torno de 1 grama, 100 gramas, realmente são vidrarias, são balões muito pequenos para começar esse primeiro estudo. E a gente brinca muito que essa primeira etapa, fazendo um paralelo com uma corrida de 100 metros, a gente precisa chegar muito rápido no IFA. Primeiro eu preciso descobrir se aquela literatura que a gente identificou como um potencial caminho para a nossa rota, ela é factível. Então, nesse momento, o pesquisador vai para a bancada e tenta desenvolver até concretizar. Dá para chegar no produto. Mas, nesse momento, eu não estou avaliando a minha questão fabril, se o que eu fiz na bancada é capaz, eu serei capaz, né, de transformar depois de fazer um aumento de escala desse produto.
Ainda na fase exploratória, né, na fase de realização do produto em bancada, a nossa segunda etapa, dentro ainda desta etapa, esse produto ele passa por um outro profissional, com outras características, né? Não tão pesquisador, mas que tenha bastante conhecimento ainda de sintético, mas é um profissional que precisa ter um conhecimento de engenharia de processo, ele precisa ter um conhecimento da fábrica, das nossas tecnologias disponíveis na fábrica, porque nesse momento eu sei que dá para fazer o IFA, mas será que eu estou fazendo com o melhor solvente? Pensando tanto em sustentabilidade, mas a questão da própria química verde, porque quando eu estou na fábrica, eu vou usar, tem processos que a gente usa 5.000 litros de solvente. Então, isso precisa ser muito bem pensado quando a gente vai fazer o scale-up do projeto, né? O processo de separação, o de isolamento do IFA na bancada, o que a gente usa na bancada, não necessariamente a gente consegue reproduzir numa escala industrial. Então, esse perfil desse profissional, ele já vai começar a trabalhar na otimização e pensando no escalonamento, ainda em escala de bancada, mas com a cabeça lá na fábrica, né? O que eu faço no laboratório, mas que eu vou conseguir ampliar. A partir do momento que eu tenho muito bem definido, né, os meus parâmetros, qual a temperatura, velocidade de reação, velocidade de adição, a gente vai para uma terceira etapa, que aí sim a gente chama que é o scale-up do processo, de fato o aumento da escala. Internamente a gente costuma falar que são os lotes de ajuste, porque nesse momento eu já estou usando equipamentos muito similares com os equipamentos que a gente tem na fábrica, e tem situações que a gente já aumenta realmente a escala para quilos, em 50 quilos, 100 quilos, depende muito do IFA, né? Depende muito do processo. Mas aí eu já estou falando de uma quantidade considerável de material. Feito esse scale-up, confirmei que todos os parâmetros que eu desenvolvi no laboratório funcionaram na fábrica, com os equipamentos da fábrica, finalmente eu chego nos meus lotes pilotos, que faz parte, né? O lote piloto eu preciso realizar 3 lotes pilotos para eu validar o meu processo. Lembrando que a indústria farmacêutica, a produção do IFA, é uma empresa extremamente regulada, né? A gente está embaixo do mesmo guarda-chuva regulatório de uma farmacêutica, então a gente precisa atender todas as boas práticas de fabricação, validar o nosso processo com 3 lotes feitos sequenciais e aí sim a gente fala, concluímos, né? Concluímos todo o processo de concepção do nosso produto. E o que eu acho legal a gente comentar também, que mesmo lá no início do desenvolvimento, quando a gente está falando da pesquisa bibliográfica, depois os primeiros testes de bancada, mesmo a gente tendo uma equipe de sintéticos, a gente precisa ter uma equipe de químicos analíticos, né, com esse viés analítico, trabalhando junto, porque é lá no início que ele vai ajudar a desenvolver um método para acompanhar se a reação está funcionando, se o produto daquela reação está dentro da qualidade que é aceitável, se está dentro dos limites de solventes aceitáveis. Então, é muito importante em todo o desenvolvimento, né, toda essa estrutura de desenvolvimento, a gente ter essas 2 equipes, sintéticas e analíticas, trabalhando muito juntas desde o início do projeto, para a gente garantir que lá no final a gente vai entregar um produto dentro da qualidade desejada e solicitada pelo nosso cliente. Perfeito, Suzana. E como é que é realizada a escolha, né, de um novo produto para desenvolvimento? Legal. Bom, a gente tem praticamente umas 3 opções de porta de entrada, eu posso dizer assim. A primeira é uma questão estratégica da própria empresa. A gente tem um grupo de comercial que está sempre bem antenado o que está acontecendo no mercado e aparece e sugere para nós, vamos desenvolver esse IFA, porque estrategicamente para a Globo é interessante ter esse produto no nosso portfólio, porque a gente pode buscar novos clientes. Então, pode ser mesmo uma busca interna. Uma outra é o que a gente chama de uma encomenda tecnológica. Um cliente nos procura porque ele vai começar o desenvolvimento de um medicamento novo, então ele não tem nenhum IFA, na verdade, em vez de ele comprar um IFA no mercado internacional, ele procura a Globo para desenvolver o IFA junto com ele. Ele está desenvolvendo um medicamento, então ele nos procura para desenvolver esse IFA, já buscando atender a todas as necessidades de formulação dele na construção desse medicamento. A gente chama que seria uma encomenda tecnológica, né? E a terceira opção, não muito diferente, é quando um cliente ele já tem um medicamento extremamente consolidado, mas ele compra esse IFA
de um outro parceiro, né, de um fornecedor internacional, mas por algum problema regulatório ou até falta de fornecimento, dificuldade de fornecimento, ele procura desenvolver esse IFA com uma farmoquímica nacional. Então, nesse caso, ele nos procura, mas já com o produto certo. Eu falo, hoje eu já tenho medicamento com esse IFA, o IFA já tem essa especificação, já tem essa granulometria, esse polimorfismo, eu preciso de um IFA exatamente igual, para eu ter o mínimo impacto nas minhas validações, na formulação de um medicamento que eu já tenho no mercado. É feito realmente na inclusão de um novo fornecedor, né? Então, acho que basicamente são essas 3 portas de entrada que o laboratório de desenvolvimento recebe a demanda para o desenvolvimento de um novo IFA. E qual que é o lead time médio, então, quando se fala no desenvolvimento? Pensando num projeto, né? A partir do momento que startou o desenvolvimento de um novo IFA, a gente tem trabalhado com uma margem de, no máximo, 25 meses. E o que é importante ressaltar nesses 25 meses? Que 12 meses são necessários apenas para atendimento de estudo de estabilidade. Então, vamos lá, voltando um pouquinho. Começamos o projeto, a gente, em 5 meses, se compromete a entregar um primeiro protótipo de bancada. Aquele pesquisador que chegou à conclusão que dá para fazer o IFA, a gente tem um primeiro protótipo, a gente entrega para o nosso cliente para ele avaliar, falar, não, é isso mesmo que eu estou precisando. Eu tive o go-ahead do meu cliente. Em 9 meses, eu entrego para ele um quantitativo maior daquele material para ele começar os estudos de bancada farmacotécnico. Então, ele vai ter agora uma quantidade boa de material para começar os desenvolvimentos lá na farmacêutica. Tendo o ok do meu cliente, que aquele produto está conforme as necessidades dele, eu garanto que em 13 meses a gente faz os lotes pilotos na farmoquímica, que são necessários para a inclusão na farmacêutica. E quando a gente fala desses 25 meses no total, que a partir do momento que a gente concluiu a fabricação desses 3 lotes pilotos, esses lotes pilotos precisam ser colocados em estabilidade, e para fazer qualquer registro de um novo IFA, ele precisa no mínimo de 12 meses de estabilidade. Então, na prática, de bancada, desenvolvimento, são 13 meses de desenvolvimento, mais 12 meses de estabilidade. E a gente aproveita esses 12 meses para construir toda a documentação necessária que o cliente vai precisar para fazer a submissão do registro, né? Mas, resumindo, em torno de 25 meses que a gente tem trabalhado. Perfeito, Suzana. Então, fala um pouquinho para a gente, então, né? Qual que é a vantagem, né, de desenvolver um produto, né, com a Globe, ao invés de adquirir um IFA de um mercado internacional? Vamos lá. Eu acho que uma das principais vantagens, né, da produção nacional de IFA, que a gente pode citar algumas, é a questão da redução da dependência externa, né? Eu acho que, de certa forma, a gente fortalece também a indústria nacional. É a redução do risco regulatório, uma vez que a farmoquímica ela também está dentro do mesmo arcabouço regulatório que a farmacêutica. Então, quando eu estou desenvolvendo o meu IFA, eu tenho toda a preocupação de atender, no nosso caso, o nosso agente regulador é a Anvisa, requerimentos de impurezas mutagênicas, impurezas nitrosaminas, impurezas elementares. Então, isso já faz parte da estrutura da nossa documentação. Então, isso dá uma garantia para o meu cliente que eu vou entregar uma documentação já atendendo às expectativas da Anvisa, né? A questão, a gente está dentro do mesmo país, então tem muita facilidade ao acesso às auditorias locais. Todo fornecedor, na verdade, todo cliente precisa vir fazer a qualificação do seu fornecedor, precisa fazer uma inspeção em loco, então o fato da gente também estar no Brasil facilita essa logística, né? A questão dessa parceria na condução das demandas regulatórias, a documentação ela é criada junto, né, atendendo às necessidades do nosso cliente, desculpa. E eu acho que também é importante falar da diminuição do risco do desabastecimento, né, o fato da gente também estar mais próximo. Mas eu acho que o que é bem importante a gente destacar é que produzir IFA no Brasil incentiva e valoriza muito a pesquisa e a indústria nacional. Acho que é nesse ponto que a indústria farmacêutica ela é capaz de dar significado na forma de produto mesmo. Há anos estudos da academia, sendo um elo muito importante, né, que conecta a sociedade responsável pelo consumo e uso dos medicamentos
com os pesquisadores que estão na bancada, que estão na academia e estão desenvolvendo esse produto. Eu acho que isso é muito importante no sentido de você concretizar anos de estudos. Muitas vezes são profissionais que vêm da universidade pública, então teve o investimento da própria sociedade naquele estudo, e a gente está concretizando isso em IFAs feitos por pesquisadores nacionais, né? Ana, perfeito. Queria muito agradecer aqui a tua presença nesse bate-papo. Foi muito legal ter recebido você aqui, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada a você, obrigada a Globo pela parceria. E, bom, todos vocês que estão aqui acompanhando Conversa de Mercado, a gente tem 6 vídeos nessa série. Então, se perdeu algum, volta aqui no canal, tem mais vídeos super interessantes para vocês e não paramos por aqui. Então, continuem conectados. Até o próximo.